Oi, pessoal! Que bom que vocês estão aqui. Preparem-se, porque hoje a gente vai viajar lá para trás no tempo. Vamos abrir a Bíblia para descobrir uma história de verdade super emocionante, cheia de coragem e do plano perfeito de Deus. Pensa aí comigo. Você já ficou com medo de alguma coisa? Hum? Às vezes do escuro, né? Ou de um barulho de trovão bem forte. Ou até daquela prova difícil na escola. É normal sentir medo. Acontece que a história de hoje é sobre um bebezinho que passou por um perigo, gigante. Mas tinha alguém muito, muito maior cuidando dele. Bora descobrir quem era? Então, a nossa aventura começa há muito, muito, muito tempo mesmo, num lugar chamado Egito. Lá no Egito morava o povo de Deus, que se chamava povo hebreu. Só que tinha um problema. O rei de lá, o faraó, não era nada legal. Pelo contrário, ele tinha muito medo do povo de Deus. Gente, imagina que coisa mais triste. O faraó ficou com tanto medo que deu uma ordem horrível. Uma ordem que deixou todo mundo com o coração apertado. Foi como se uma nuvem bem escura de medo aparecesse em cima de cada casinha das famílias hebreias. Era uma época muito, mas muito perigosa para ter um bebê menino. Mas olha só, no meio desse medo todo, o amor de uma família foi, muito mais forte. Eles tiveram um bebezinho lindo, sabe? E quando olharam para ele, decidiram: a gente não vai desistir. E por 3 meses inteirinhos, eles esconderam o bebê, com todo o cuidado e todo o amor do mundo. Só que tem um detalhe. Bebês crescem, né? E choram. O bebezinho começou a ficar maior e a fazer mais barulho. A mamãe dele ficou preocupada porque não dava mais para esconder ele em casa. Mas em vez de ficar desesperada, sabe o que ela fez? Ela orou. E Deus deu para ela um plano, um plano muito especial. E olha que plano incrível! A mamãe pegou umas plantinhas chamadas juncos e começou a trançar, fazendo um cestinho. Depois, ela passou uma cola especial, chamada betume, para a água não entrar de jeito nenhum. Virou tipo um barquinho de esperança. E com todo cuidado, ela colocou o seu bem mais precioso, o seu bebê, lá dentro e levou para o rio. E o plano ainda não tinha acabado. O bebê tinha uma irmã mais velha, a Miriam. E que menina corajosa, gente. Ela não foi embora. Ficou lá de longe, sabe? Escondidinha, só de olho, cuidando do irmãozinho. Uma super irmã. Então, vamos recapitular a jornada do nosso pequeno aventureiro. Primeiro, ele nasceu. Depois, ficou escondido por 3 meses. E agora, estava lá, flutuando no rio, dentro de um cestinho. Parece uma situação bem assustadora, né? Mas Deus tinha um plano especial. E a parte mais uau da história estava quase, quase acontecendo. E, de repente, quem aparece na beira do rio? Alguém muito importante, que ninguém mesmo imaginava que ia aparecer. E essa pessoa ia mudar a vida daquele bebezinho para sempre. Gente, era a filha do faraó, a filha do próprio rei que mandou fazer aquela maldade toda. Mas, na hora que ela viu aquele cestinho e ouviu aquele chorinho, Deus tocou o coração dela. E, em vez de ficar brava, ela sentiu, sabe, uma compaixão, um carinho tão grande por aquele bebê. E a Miriam, a irmã espiã e corajosa, viu tudo. Ela percebeu que aquela era a chance. Com o coração fazendo tum-tum-tum bem rápido, ela correu até a princesa. E ela teve uma ideia simplesmente genial. Olha a esperteza da Miriam. Ela perguntou para a princesa se podia chamar alguém para ajudar. E a princesa achou a ideia ótima. E adivinha quem a Miriam foi chamar? A própria mamãe do bebê. Vocês têm noção? Que milagre! A mamãe pôde cuidar do seu próprio filho e ainda ganhou um dinheirinho para isso. É o cuidado de Deus em cada detalhe. Aí, quando o bebê já estava um pouquinho maior, a mãe dele o levou de volta para a princesa. E ela o adotou como se fosse filho dela. E deu um nome para ele: Moisés. Sabe o que significa? Tirado das águas. Legal, né? Para todo mundo sempre lembrar que ele foi resgatado do rio. Aquele bebezinho que corria perigo agora era um príncipe. Sabe o que essa família teve? Confiança em Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer no final, mas eles acreditaram que Deus estava cuidando de tudo. E confiar em Deus é isso. É como quando a gente está no escuro e segura bem forte a mão do papai ou da mamãe. A gente não está vendo o caminho, mas a gente sabe que está seguro. É acreditar que Deus nos ama e tem o melhor plano.
Bom, o tempo passou e passou e Moisés cresceu lá no palácio, como um príncipe. Ele tinha de tudo, comida boa, roupas bonitas, mas lá no coração dele, ele sabia da sua história. Ele nunca, nunca se esqueceu do seu verdadeiro povo, o povo hebreu. Então, Moisés tinha uma escolha para fazer. De um lado, a vida boa no palácio. Do outro, o sofrimento do seu povo. O que ele ia fazer? Um dia ele viu uma cena muito triste, um egípcio maltratando muito um hebreu. Aquilo doeu no coração de Moisés. E ele decidiu fazer o que era certo, defender o seu irmão, mesmo que isso fosse trazer problemas para ele. E deu problema mesmo. O faraó descobriu e ficou, uma fera. Moisés precisou fugir para bem longe, para um lugar chamado Midian, para não ser pego. Puxa, parece que tudo deu errado de novo, né? Mas acreditem, até essa fuga fazia parte do plano gigante que Deus tinha para a vida de Moisés. Enquanto isso, lá no Egito, o tempo passava e o povo hebreu continuava sofrendo muito. E no meio de tanta tristeza, eles fizeram a coisa mais poderosa que alguém pode fazer. Eles começaram a orar, a pedir com toda a força do coração para Deus ajudar eles. E, gente, essa é talvez a parte mais linda e importante da nossa história. A palavra de Deus conta que ele ouviu. Deus ouviu o choro do seu povo. Ele nunca esqueceu deles. Ele ouviu cada oração, viu cada lágrima e se lembrou da promessa que ele tinha feito de cuidar deles para sempre. E sabe de uma coisa? Essa história não é só sobre o Moisés lá do passado. É sobre o nosso Deus que não muda nunca. O mesmo Deus que ouviu o povo lá no Egito há tanto tempo é o Deus que ouve a sua oração hoje. Quando a gente está feliz, quando está triste, quando está com medo, Ele está sempre ouvindo. Então, como a gente pode confiar em Deus no nosso dia a dia? É fácil, 3 passinhos. Primeiro, orar. Conversar com Ele, contar tudo que está aí no seu coração. Segundo, lembrar de histórias como essa do Moisés, que mostram como Deus é fiel. E terceiro, conversar com o papai e com a mamãe, pedir ajuda para eles. Eles são um presente de Deus para nós. Então, a grande lição de hoje é essa, pessoal. Não importa o tamanho do seu medo. Pode parecer um rio gigante ou um rei muito bravo. O plano de Deus é sempre, sempre maior e mais cheio de amor do que qualquer problema. Assim como ele cuidou do bebê Moisés, ele cuida de cada um de nós hoje e sempre. Uau! Que história incrível, né? Se você gostou de conhecer a aventura do bebê Moisés, que tal contar ela para um amigo? E não se esquece de se inscrever aqui no canal, para a gente continuar descobrindo juntos as histórias mais fantásticas da Palavra de Deus. Um abraço bem apertado e até a próxima!